Cara, mas era meio socialmente aceito. Era socialmente aceito. Infelizmente, né? Mas eu queria dizer o seguinte, o cara não era, entendeu? Botava o gorro da Ku Klux Klan e você ia escrevendo. Não. Não faz sentido quando você vai ver a história Sim. do cara. Ele tinha aquele preconceito tradicional da época, que se tu não tivesse, inclusive, tu era esquisito, né? Tu era excluído se tu não tivesse, dependendo, né? Mas não era exatamente como a turma que gosta, às vezes, de criar uma narrativa, de que, olha aí e tal. Você fala, não, calma, cara, é o personagem dele que está falando isso, entendeu? E era muito uma coisa mais contra estrangeiro. Ele tinha um apreço pela cultura anglo-saxã, como a maioria deles tinha, do tipo, essa é a grande cultura que leva o mundo pra frente e tal. Sim. Então ele falava mal de árabes, falava mal, mas não é ele, é o personagem dele, né? Olha que rapaz bem Olha a carinha de biruta. Carinha de biruta. Você bate na porta, o cara abre, é esse cara, eu falo, obrigado. Ele tem cara de mordomo que mata a família. Era o mordomo o tempo todo. Mas eu perguntei pro Daniel se você acha, você que é um cara que lida com anjos e demônios, Sim. será possível que ele tinha tentáculos transcendentais Então, falando por ele? Tem um cara chamado William Schnoebelen, que ele já foi de várias ordens ocultistas e tal. Nos livros ele bota até os diplomas dele lá. Eu acho doido isso na minha vida. Eu acho que foi, né? Um livro é Lúcifer Destronado, quem quiser, ou Entrevista com o Ex-Vampiro, ou Sangue nos Umbrais, né? Tem vários. Ou Space Invaders, que é um livro interessantíssimo que ele fala de Chama alienígenas. Space Invaders? Space Invaders, igual o jogo, né? Pra quem não maneiro. conhece. Então, assim, esse cara, ele foi de uma ordem que é de uma maçonaria egípcia chamada Antigo Primitivo Rito de Mênfis e Misraim, que é espúrio no Brasil, mas mais na França é mais forte, né? Tinha o rito de Misraim, que o Cagliostro lá, aqueles caras que reuniram na Itália, né? Então eles reuniram um rito italiano com um rito francês, aí tinha o rito de Mênfis e o rito de Misraim. Aí juntaram os dois, virou o rito de Mênfis e Misraim. Lembrando que Mênfis é uma cidade no Egito e Misraim era o nome hebraico para o Egito, né? Então, nesse tipo de sociedade secreta, tem certos conhecimentos bem alto nível esotérico. Por exemplo, esse cara, William Schnoebelen, e um outro ocultista, o William Schnoebelen hoje é judeu messiânico, né? Mas o Léo Zagami O cara fez tudo. ele zerou, né? Ele tinha Não, uma porque boleta ele começou como... Você o que hoje? Ele começou como católico. Caraca, Aí ele tava fazendo seminário católico para virar padre e o cara falou para ele que sacerdote alter Christus est, né? O sacerdote é um outro Cristo, é igual a Jesus. E aí ele disse que o professor falou assim, por que Jesus fazia milagre? Ele não fazia milagre porque ele era o filho de Deus, não. Ele fazia milagre porque ele foi iniciado no Tibete. No conhecimento ocultista. Então, você que quer ser um sacerdote, igual a Cristo, você tem que fazer essa iniciação. Aí ele falou, então eu vou fazer essa iniciação, né? Aí ele foi pro Wicca, da Wicca ele foi pro druidismo, do druidismo ele foi pra maçonaria. O cara era multiclasse. O cara, ele disse que era overachiever, né? Que ele quer, né, chegar... Ranquear em tudo. Aí ele foi indo, Mormon também. Foi Mormon? Mormon. Caraca. O cara é bom porque ele fala de todos os assuntos, né? Você quer saber a opinião. Deve ser uma pessoa interessante de trocar ideia, interessante né? pra caramba, pô. Então... Deve ter feito crossfit também. Cara, também, com certeza. Com certeza é o que a primeira coisa que ele fala que faz. Escutava aquelas músicas do Roberto Carlos também. Tem como é que é? World of the Unknown. Era um podcast antigaço que eu assisti, ele ia várias vezes. Esse podcast sumiu, cara, eu não achava de jeito nenhum. Eu só consegui achar pesquisando pelo DuckDuckGo. Que aí se você botar, era WOTU, né? World of the Unknown. Cara, tem altas entrevistas ali. Tem um padre britânico que ia aos cemitérios identificar em quais túmulos estavam os vampiros mortos. E ele arrancava a cabeça e botava fogo no defunto. Como é que foi o trabalho hoje? Pra garantir, E o cara dá entrevista falando isso. Eu não sei se o cara tá dando entrevista dentro do hospício, né? Ou se a parada... Mas as histórias dão os filmes. Então o William Schnoebelen, ele foi iniciado em sociedades secretas que seguiam os mitos de Lovecraft, né? Qual, por exemplo? Lá em Chicago, tem um cara chamado, acho que ele tá vivo ainda, Michael Bertier. Esse cara, ele misturou a OTOA, que é a Ordo Templi Orientis antiga, com o rito de Mênfis e Misraim, com o voodoo haitiano. Caramba. E ele se iniciou com esse cara, e ainda envolve vampirismo também. Tem uma iniciação vampírica na Eclésia Gnóstica lá, que é inspirada no Crowley, né? No Aleister Crowley. Então ele, através desse cara, que é tipo um ícone do ocultismo no mundo, esse cara disse que o tio do Lovecraft
era do rito de Mênfis e Misraim e não deixou herdeiro. Quando morreu, deixou todos os livros que só tem acesso quem é de dentro das ordens pro Lovecraft. E aí ele se inspirava nessa literatura ocultista do rito de Mênfis e Misraim. É engraçado que tem umas obras assim... Inclusive tem uma obra do próprio Lovecraft que é o modelo de Pickman. Essa eu não lembro. Como é que era O mesmo? modelo de Pickman é a história de um artista numa escola lá de arte, um desenhista tal, que ele é meio medíocre, não chama muita atenção dos professores de início tal. E aí, de uma hora para outra, ele começa a produzir umas pinturas extremamente perturbadoras e magnéticas, assim, sabe? E muito horríveis. Cenários indescritíveis de morte, de sofrimento, coisas, ou então que você não consegue decifrar. E os professores começam a discutir aquilo, começam a chamar gente de fora, começa a ganhar um destaque. E o cara que narra a história, que é o colega dele, porque ele é um cara super esquisito e tal. Inclusive, essa obra tá adaptada naquela série da Netflix recente, o Gabinete de Curiosidades do... Eu não terminei de ver ainda, mas eu quero, eu tava adorando. legal. Isso aí que você tá falando tem uma história incrível dessa mesma situação que eu vou contar, Então que a galera vai gostar. faça a ponte pra você. É. E aí, pra completar, os caras, eles vão... O amigo dele começa a desconfiar que aquelas pessoas começam Tá a ficar meio meio estranho, birutas quando olham pra pintura. perturbador, pra É. pintura. Ninguém consegue entender de onde o cara criou isso. Aí, resultado. O cara, ele tinha no porão dele uma passagem, que como boa obra Lovecraft, você não precisa explicar muito, para um outro mundo, onde essas coisas horrendas saíam. E eu não lembro se no livro ele jogava coisa pra elas comerem e tal. E aí quando elas saíam, ele desenhava Meio que elas. posava pra ele, né? Exato. Aí ele cria uma espécie de relação ali, não sei o que. No final dá uma baita merda, não vou falar para o pessoal assistir. Mas a brincadeira que o Lovecraft faz ali é o seguinte, que não é possível que esse cara tá inventando isso do nada. Ele deve estar tirando de algum lugar. Aí eu lembrei do que você acabou de falar. Tipo, Sim. será que o próprio Lovecraft Tava ele tinha recebendo? um nome como lá, um livro lá então, da família? E Eles dizem que é isso. É. E o William Schnobel, quando ele ia pra Chicago, que ele era de, acho que do Kentucky, fazia os cursos com o Michel Berthier, ele ficava na casa do cara. Só que ele dormia na sala. E ele falou que na sala ele tinha quadros muito obscenos e estranhos, meio Lovecraft, e plantas estranhíssimas também, que ele nunca viu. E ele disse que o cara falava que aquilo ali era arte transulgatiana. Caraca. Porque o Yugat, na mitologia do Lovecraft, é Plutão. Isso. Que ficou Plutão porque não é planeta mais, né? É. Então, o Lovecraft dizia? Que tinha os deuses do nosso sistema solar e os deuses, the old ones, the great old ones, os antigos, ancestrais, depois de Plutão. Então seria uma outra hierarquia. É como se fosse Jeová e Jesus fossem só dessa sistema solar e lá tivesse outros deuses mais antigos, mais Sim, poderosos. outro panteão. Então, a magia transulgatiana é uma magia muito mais poderosa porque ela acessa esses deuses que estão além de Plutão, que são muito mais poderosos do que os daqui. Sim. O cara... E aí ele disse que quando ele dormiu, ele ouvia alguns barulhos estranhos na sala. Quando ele olhava, ele falou, não é que as pinturas mudavam de lugar. A que estava aqui tá do lado de lá. O desenho dentro da pintura mudava. Nossa. Se mexia. Sim. E as plantas se mexiam também. Sim. Aí ele disse que ele falou, aí ele falou, pô, esses troços estão mexendo. Aí disse que o cara ria e falava, isso aqui é arte transulgatiana. Aí o cara disse que pintava aquilo como um ritual e ele botava alguns elementos estranhos, por exemplo, o sêmen dele na pintura. Né? Caralho. E ele regava a Que planta rolê. com sêmen também. Que rolê. Aí agora eu entendi porque elas estão mexendo sozinhas, né? O Metallica fez isso, né? Naquele álbum Fez. Load. Não. A capa do álbum Load, pouca gente sabe disso. Load em inglês pode ser uma gozada. Dá uma calibrada, né? E aí a capa é um negócio de sêmen e tal. Então Load é gozada. Mano. E aí já dizem que o nosso sistema solar tem a Via Láctea, né? Que é o leite derramado, então tem tudo a ver, Quem né? sabe somos né? todos uma ejaculação de um isso, deus antigo. Isso. Olha que bonito. Bonito isso, cara. Bonito pra caramba, Ele tá cara. poeta beça hoje. né? Nome de um livro. Olha, Aí, tá ó. bom em todas as livrarias. Não. Então, assim, Esse? tem uma relação com pintura e essa parada. Esse aí.
Aí, viu? Tá vendo? Realmente. Eles pintaram de vermelho, deram uma brincadeira, mas tipo Ele tava assim... com pedra no rim, né? Que saiu meio vermelho, né? Acho que Saiu, nervoso. Como Metallica tem que ser. Porque se fosse branco ia ser muito óbvio. fica meio na cara. Então a história que eles contam é que é um... Se você entende inglês, manja, você olha e fala, tá, entendi. A load. Load, entendeu? né? Sim. E tá aí. O Isso nome aí. load é isso, gozada. Botaram Uma gozadinha. porra na música. Eu conectando esse conto que você falou do Lovecraft com essa história, falei, meu irmão, os caras... É porque aqui a gente não tem muito isso, mas na igreja ortodoxa eles têm os ícones, né? Que são pinturas de santos que o cara fica olhando e ele conecta com o santo. Transcende. Nessa adaptação que esse Michael Bertier faz... Essas pinturas dele, o cara fica olhando e ele faz o desdobramento espiritual, a projeção astral. O que ele diz que os caras fazem, por exemplo? O cara sai do corpo, aí a alma dele vai flutuando pelo espaço, passa num portal na estrela Sirius e acessa os deuses transugatianos que estão além de Plutão. Ali, dobrando a esquerda, ali onde... Logo depois ali na constelação de Taurus ali, né? Você falou Aldebaran, né? Do Cavaleiro Zodíaco. Episódio desse que... Não, ele falou que nesse conto, acho que é um conto, né? O modelo de Pickman. O modelo de Pickman, ele conta essa questão da pintura. Então, é interessante porque existem muitos ritos que têm a ver com a pintura. Na verdade, muitos rituais. Ia falar alguns nomes aqui, melhor não falar. O cara começa no espelho, né? Se olhando no espelho, aí ele vê o anjo da guarda dele lá, aparece e tal. Primeiro é pelo espelho, depois, desenvolvendo, ele começa a ver. Famoso espelho meu. Sabe existe mulher mais bonita do que eu. Dos dois assuntos que eu amo, heavy metal e ufologia. Sabe como é que eu gostei? Satanismo. Tem a ver com religião. Sua área de expertise. Eu estudei no Colégio Batista. Sim. Já deve ter contado isso no Matando Robô Gigante, mas vale aqui. E aí nós tínhamos aula de religião no Colégio Batista, né? Um beijoca pra quem estudou lá no Batista. Você queimava? Você se sentia queimando? Não, cara, o que eu sentia... Teve um dia que o professor trouxe uma... Não sei se você já viu esse... Eu vivo procurando esse documentário no YouTube, aí nos torrents e tal, quem puder me achar. Era um doc que mostrava artistas que faziam essa conexão satânica em busca de criatividade. Xuxa. Jimmy Page. Xuxa, Jimmy Page. Não, aí ele botava uns caô lá, por exemplo, falava que o Kiss era Nights in Satan's Service. Satan's Service, tal. Mas era nacional? Eu não lembro se o documentário era nacional. Eu devia ter